Olá para vocês. Neste vídeo nós vamos falar sobre este aqui, Lotus 72, projeto de Colin Chapman e Maurice Philippe, um dos carros com maior sucesso da história da Fórmula 1. A Emerson Fittipaldi conquistou sua primeira vitória pilotando esse carro, assim como o seu primeiro título mundial. Eu sou Alexandre Vasconcelos, esse é o canal Lip Speed, velocidade de informação do jeito que você gosta. E não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos junto assistir? Para falar da Lotus 72, a gente tem que retroagir pelo menos 2 anos para olhar esse carro, a Lotus 56 com motor turbina, que o Colin Chapman desenhou e competiu em Indianápolis junto com Andy Granatelli. O carro tinha um motor totalmente de turbina, da Pratt & Whitney, e o formato era cunha, era o primeiro carro que o Chapman desenhou com esse formato, o formato de cunha, porque nas pesquisas que ele havia feito, nos estudos, mostravam que um carro em cunha era muito mais veloz do que qualquer outro tipo de desenho para atingir uma alta velocidade, como era o caso das 500 milhas de Indianápolis. Infelizmente o carro quebrou lá em Indianápolis, mas a ideia de cunha permaneceu. E a gente aproveita também para ouvir o barulho do Lotus 56. E a gente vê aqui, em 1969, o Colin Chapman trabalhando o formato em cunha, mas agora na Fórmula 1, no Lotus 63, que era uma Lotus com tração nas 4 rodas, você vê a Lotus aí pilotada pelo Graham Hill, mas com motor V8 Cosworth. Esse carro fez 6 provas na Fórmula 1, e só terminou uma, que chegou em 10º lugar. Não era um carro muito rápido, ele era um pouco pesado por causa da tração nas 4 rodas. E a equipe acabou desistindo e também a FIA acabou proibindo tração nas 4 rodas. De qualquer maneira, era o segundo passo para desenhar a Lotus 72, que nós veremos a seguir. E aqui você está vendo um desenho comparativo entre a Lotus 49 e a Lotus 72. Lembrando que no ano de 70, a Lotus inicia o campeonato com a Lotus 49 e depois muda para o modelo 72, que levou o Jochen Rindt a ser campeão. Repare como o formato em cunha da Lotus 72, só de olhar a gente já percebe que vai ser muito mais fácil cortar o ar com a Lotus 72 do que com a Lotus 49, que tem uma frente mais alta e, portanto, oferece mais resistência ao ar. O carro, no primeiro momento que eles colocaram o carro na pista, eles mediram uma diferença de 20 km numa reta em Silverstone entre um carro e outro com o mesmo motor, o carro igual, motor igual, só que dava 20 km de diferença, o Lotus 72 bem mais rápido. Aqui você vê o esquema da Lotus 72, totalmente diferente do que se praticava até então. A seta abaixo à esquerda, que parece uma mola, ela está mostrando a suspensão dianteira, que tinha duplo braço transversal com barras de torção, e os amortecedores foram colocados para a parte de dentro do carro, ou seja, lá dentro da carroceria e não do lado de fora, como era em todos os outros carros. A seta de cima à esquerda mostra o freio, que também foi levado para dentro da carroceria. O que o Chapman queria era evitar a resistência, oferecer maior resistência ao ar quando você tinha o freio do lado de fora e você tinha amortecedores e molas do lado de fora. Esse carro tem barra de torção e amortecedores, tudo colocado para o lado de dentro para evitar aumentar a resistência ao ar. A seta abaixo à direita está apontando para os radiadores, que foram colocados nas laterais da Lotus, justamente para diminuir a altura da dianteira do carro, o formato em cunha, e aí tinha que tirar o radiador de lá, e os radiadores foram para as laterais da Lotus, melhorando inclusive o centro de gravidade do carro. A seta que é ondulada acima em amarelo e vermelho, ela está mostrando a entrada de ar dos carburadores. No carro que competiu, ele várias vezes usou uma tampinha ali como forma de captar o ar e jogar para dentro dos carburadores, que era uma novidade também utilizada pela Lotus. E finalmente, atrás do carro, a seta azul está apontando que ali tem radiador de óleo e
um tanque de óleo que foi transferido tudo lá para trás para facilitar também a penetração aerodinâmica. Era um carro totalmente revolucionário. E aqui você vê o detalhe da suspensão dianteira da Lotus 72, com os braços de suspensão ali na cor metálica, são as barras de torção que faziam o trabalho de movimentar e de segurar a altura do carro. O carro estreia no Grande Prêmio da Espanha de 70, mas o Jochen Rindt não gostou, achou o carro muito difícil de pilotar e pediu para o Colin Chapman recalibrar a suspensão. Esse trabalho foi feito, mas o Rindt só volta a usar o carro 3 provas depois no Grande Prêmio da Holanda. Só que aí ele faz pole e ganha 4 provas seguidas, até sofrer aquele acidente fatal em Monza. Aqui você vê o Jochen Rindt na última vez em que ele pilotou a Lotus 72, depois de ele ter vencido 4 provas seguidas com o modelo 72. Nesse Lotus que você está vendo, o número 22, ele acaba falecendo em função do acidente, quando ele teve um problema com o pneu na freada da curva, na freada em direção à curva parabólica em Monza. O carro foi para o guardrail, ele bateu a mais de 280 e acabou falecendo em função dos ferimentos. Neste slide você vê o Grant Hill com a Lotus 72, só que da equipe Robbie Walker, com a qual ele tinha estreado o modelo duas corridas antes, também testando, né, nas 2 corridas anteriores, as novas regulagens de suspensão que o Jochen Rindt havia pedido. E neste slide você vê o Emerson Fittipaldi a caminho da vitória, a sua primeira vitória na Fórmula 1, quando ele garantiu com essa vitória o título post-mortem para o Jochen Rindt, né? O único piloto na história a ter conquistado o título após o seu falecimento. E foi com essa vitória de Emerson Fittipaldi que o título ficou garantido para ele. Vale destacar, né, que a Lotus 72 ela marcou 46 pontos, obteve 5 vitórias e 5 pódios no ano de 70, quando a Lotus e o Jochen Rindt foram campeões mundiais. O ano de 71 acabou sendo mais difícil para a Lotus em função da Firestone ter produzido um novo tipo de pneu para aquele ano. Isso fez com que a Lotus teve que novamente recalibrar a suspensão, e até você conseguir recalibrar a suspensão e achar o ajuste do carro ideal para cada circuito, eles perderam quase que o ano todo, mas recuperariam depois de 72, como a gente sabe. De qualquer maneira, o Emerson fez 3 pódios, 2 terceiros lugares, sendo na França e na Inglaterra, e um segundo lugar na Áustria, e os outros pontos foram feitos pelo Ryan Wiesel. A Lotus se preparava, então, em 71, para aquele que seria o grande ano de Emerson Fittipaldi em 72. Vem o ano de 72 e o Emerson então desfila toda a sua competência com a Lotus 72 voando baixo depois que eles conseguiram fazer toda a recalibragem da suspensão. O Emerson ganha na Espanha, ganha na Bélgica, ganha na Inglaterra, ganha na Áustria e ganha em Monza, na Itália, onde ele conquista então o seu primeiro título mundial e foi o mais jovem piloto campeão mundial naquela data. O Chapman, ele tinha escolhido o Emerson para ser o sucessor dos amigos que ele havia perdido na Fórmula 1, né, o Rindt e o Jim Clark. E ele, por isso, não tinha contratado nenhum outro piloto, vamos dizer, um segundo piloto que pudesse fazer rivalidade com o Emerson. E, no entanto, teve um lance difícil durante o ano, porque o David Walker, aquele piloto australiano que ele contratou, acabou atrapalhando a vitória do Emerson na Inglaterra. Mas, de qualquer maneira, o Emerson tinha a atenção total da Lotus e, por isso, pôde conquistar o seu título com toda a competência e, claro, com um carro que era muito rápido. No ano de 1973, o Emerson começa de forma arrasadora. Em 6 provas do início da temporada, o Emerson ganha 3, faz um segundo lugar e 2 terceiros, e liderava o campeonato mundial até a 6ª prova com 4 pontos de vantagem sobre o Jack Stewart, que também tinha vencido 3 provas, tinha feito um segundo lugar e um terceiro. Portanto, o Emerson tinha
um terceiro lugar a mais que o Sturt e liderava o campeonato. Enquanto que o companheiro do Emerson, Ronnie Peterson, tinha quebrado em 5 provas. Isso mesmo, quebrou em 5 provas, porque o Peterson era isso, né? Ou ele ganhava ou ele quebrava. Raramente ele terminava uma corrida que não fosse ou vencendo ou no pódio, entre o primeiro e segundo, né? Mas aí, dali para frente, acontecem coisas que o Chapman, infelizmente, não está mais vivo, não consegue explicar. Mas, para mim, como ele insistia que o Emerson assinasse o contrato, a renovação do contrato para 74, 75, 76, né, por mais 3 anos, e o Emerson disse, não, eu não vou assinar enquanto a gente não definir o campeonato, o Chapman, ao meu ver, passou a dar total atenção para o Peterson e deixou o Emerson de lado. Por quê? Da 7ª prova para frente, infelizmente, o Emerson simplesmente em 5 provas não termina, faz 2 sextos lugares e 2 segundos lugares, sendo que esta foto que você vê aí é em Monza, quando o Peterson vence, o Emerson é segundo, e existia, o Emerson confirmou e o Peterson também, existia um acordo, porque o Emerson tinha a chance de ser campeão, que se o Peterson tivesse em primeiro, o Emerson em segundo, no final da prova, o Chapman mandaria inverter as posições. Ele não manda inverter a posição, só que o Peterson também não quis inverter por conta própria, e aí o Emerson definitivamente decide sair da equipe, né? Ele já estava disposto a sair mesmo, e por causa dessa atitude, então ele vai embora. Para a Lotus, o ano 73 acabou sendo bom. Ela foi campeã mundial, marcou 96 pontos, conquistou 7 vitórias e 15 pódios, mas perdeu o seu campeão, né? Porque dali para frente a gente vai ver o que aconteceu. O ano de 74 começa com a Lotus focada no lançamento do novo modelo, o Lotus 76, que você vê abaixo à esquerda. Só que o carro se torna um pesadelo, porque eles não conseguiam acertar o carro de jeito nenhum. Olha, o carro é lindo, mas ele não anda. E aí o Ickx e o Peterson ficam... uma hora um corre com 76, outro corre com 72, e no fim o 72 acaba dando 3 vitórias nas mãos do Ronnie Peterson. O Ickx faz 2 terceiros lugares também com 72, mas com o 76 eles conseguem só 4 pontos. O fato é que a equipe errou a mão na Lotus 76, então volta para o 72 e termina o ano de 74 ainda na 4ª colocação do Mundial, com 42 pontos, 3 vitórias, todas com a Lotus 72, e faz 6 pódios. Por causa do fracasso do modelo 76, o ano de 1975 para a Lotus não seria um ano bom. Eles vão ficar em 7º no Mundial, marcam apenas 9 pontos. O Ronnie Peterson continua na equipe, mas não faz nenhuma prova muito boa. E além do que, os companheiros de equipe foram variando a cada prova, né? O Brian Hinton, o John Watson e o Jim Crawford competiram pela equipe como companheiros da equipe oficial do Ronnie Peterson, e o Ed Kazan e o Guy Turner competiram em provas com equipes independentes. Mas o fato é que o Lotus 72 estava chegando ao fim. Aliás, ele já deveria ter parado de competir na Fórmula 1, mas o carro era tão bom que ele ainda conseguiu marcar 9 pontos em 1975. Sem dúvida, o Lotus 72 foi uma das maiores criações da história da Fórmula 1. Um carro espetacular, em termos de design, de suspensão, em termos de aproveitamento de tudo que era possível, como entrada de ar, o aerofólio colocado em posições diferentes dependendo da pista. Várias novidades vieram quando o Chapman bolou esse carro espetacular, inovador, sensacional, que foi a Lotus 72. E aqui você vê o resumo de quem foi a Lotus 72 na Fórmula 1. Participou de 45 provas, marcou 19 vitórias, ou seja, 42% das provas a Lotus 72 venceu. Foi ao pódio 23 vezes e obteve 7 pole positions. É um carro realmente inesquecível, principalmente para nós brasileiros, com a cor preta e dourada, que imortalizou o título do Emerson Fittipaldi de 1972. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para você receber aviso
de quando a gente postar novos vídeos. Um abraço e obrigado por assistir.